Sem dúvida alguma, alguns podem dizer que a alegria fugiu de nós e que a tristeza, a angústia, o medo, a incerteza, isso tudo deu lugar a sentimentos que foram ocupando espaço cativo no nosso coração, na nossa alma, e que, portanto, a alegria foi se esvaindo, se esvaindo e se esvaindo. Essa experiência a gente já encontra nos relatos bíblicos, no livro dos Salmos, por exemplo, quando o povo de Israel, cativo, estando cativo, eles perderam a alegria ao ponto de não conseguirem mais cantar e louvar e adorar ao nosso Deus. O livro dos Salmos vai nos informar de que as harpas eram penduradas nas árvores, nos salgueiros que ali haviam no cativeiro, e o povo perdeu essa habilidade. E quando perguntavam e pediam para que eles cantassem, para que eles expressassem alegria, eles diziam: como se alegrar se estamos cativos, se estamos vivendo aqui um momento difícil? Como se alegrar se o nosso lugar, o templo, o lugar em que a gente costumava ir e que simboliza a presença de Deus, a gente não tem mais? Hoje, quando a gente olha para esse texto, a gente fala assim: nossa, será que esse povo não sabia que Deus poderia ouvi-los em qualquer lugar e que, independente das circunstâncias, a gente não pode permitir que nada tire de nós a capacidade de adorar a Deus? Pois bem, nós estamos vivendo um momento semelhante. Não como o povo de Israel cativo, mas nós estamos sendo cativos de um vírus, de um mal que chega até nós e, aos poucos, imperceptivelmente, a gente vai perdendo a forma, o jeito e a maneira de adorar a Deus, de louvar ao Senhor e, portanto, também perdendo a alegria. E hoje eu quero conversar com você, sobre a alegria definitiva. Esse é o tema que nós vamos conversar agora. Te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós leremos esse texto do Evangelho de João, do capítulo 16, a partir do verso de número 17. Algumas traduções trazem como enunciado, como paratexto, a expressão: a tristeza dos discípulos transformada em alegria. E, de fato, a gente vai encontrar Jesus revelando aos discípulos a fonte da verdadeira alegria. E eu tenho certeza que esse texto, assim como preencheu o meu coração, enchendo de alegria, ele vai preencher o teu coração de alegria nessa hora. Acompanhe a leitura, João capítulo 16, verso 17 em diante, fala assim: alguns dos discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E porque vou para o Pai? E perguntaram: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso, pelo que ele disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês.
Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu vos verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Neste dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao meu Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram, e eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas, porque isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar nessa hora? Deus, a palavra que foi lida agora, ela inspira a entender, compreender a dimensão do Teu Espírito Santo. Espírito que acompanha, Espírito que intercede, Espírito que acolhe as nossas orações, Espírito que intercede por nós quando a gente não consegue nem mesmo som articulado algum, Espírito que convence-nos do pecado, do juízo, do erro que nós cometemos diariamente. Esse mesmo Espírito é o Espírito que nesta hora está aqui, e em cada lar, em cada família. E é esse Espírito que nós cremos que colocará essa palavra no nosso coração. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, e nós lemos, uma peça literária do Evangelho de João. Uma das peças literárias mais belas deste Evangelho. O Evangelho de João é conhecido por sua forma e maneira de apresentar Jesus, diferente dos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Para João, ele apresenta Jesus como de fato sendo Deus, o Deus eterno, o Deus poderoso. E aqui a gente encontra os instantes finais de Jesus no seu ministério. Jesus Cristo falou a multidões, Jesus Cristo falou a homens e mulheres que viviam em estado de vulnerabilidade social, com demandas não assistidas por poderes e autoridades que deveriam olhar para os menos favorecidos. Mas aqui eu quero chamar a tua atenção ao fato de que Jesus já havia encerrado a sua dinâmica e trajetória pública. Jesus aqui está dedicando exclusivamente a sua atenção aos discípulos, aos 12 que acompanharam a Jesus na sua trajetória. Aqui, possivelmente, na quinta-feira à noite, Jesus Cristo, reunido com os seus discípulos, ele começa a falar sobre as coisas que iriam acontecer na sexta-feira, no sábado e também no domingo. Os discípulos, o texto começa dizendo, a partir do verso 17, os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando. E parece-me que eles também tinham dificuldades de perguntar a Jesus, não sei o motivo, o texto não fala sobre o motivo, mas eles tinham dificuldade de conversar com Jesus e perguntar o que estava dizendo, porque eles não estavam entendendo. Mas Jesus percebeu, e Jesus os chamou, e conversou com eles,
e começou a esclarecer sobre as coisas que iriam acontecer. Esse texto nos fala sobre a alegria que Jesus Cristo proporciona. Esse texto fala sobre uma alegria definitiva. E que alegria é esta que Jesus traz para nós? Que alegria definitiva é esta? O texto vai nos dizer que, ao contrário do que muitos pensam, a alegria definitiva, ela não brota, ela não surge de um ambiente sem problemas, sem dificuldades. Não. Aqui no texto, no verso 17 e no verso 18 e 19, nós vamos encontrar os discípulos com dúvidas. Os discípulos aqui, eles estavam incertos quanto ao que Jesus estava dizendo. Nós encontramos os discípulos com questionamentos, perguntas que precisariam de respostas e que não tinham respostas no momento. Aqui, a alegria definitiva surge a partir de um cenário de dúvida, de incerteza, de questionamentos dos discípulos. Jesus proporciona a alegria definitiva. Diríamos que talvez a matéria-prima para a alegria definitiva aqui não vem de um estado perene de alegria ou de felicidade. A alegria surge contrastando com a dúvida, a incerteza e os questionamentos. E qual é a lição desse primeiro ponto que eu quero trazer para nós? Nós estamos vivendo momentos de dúvidas, momentos de incertezas, momentos de questionamentos, momentos em que nós perguntamos, inclusive para Deus, por quê? Assim como Abacuque, por que isso, por que aquilo, assim como Jó, por que essas coisas estão acontecendo? Questionamentos sobre a nossa fé, questionamentos sobre o mundo, questionamentos de como Deus deveria agir diante de tudo que está acontecendo. É nesse momento aqui de dúvida, de incerteza e de questionamento que surge a alegria definitiva. Os versos iniciais 17, 18 e 19 nos mostram exatamente isso: dúvida, incerteza e questionamento. Mas aí vem o verso de número 20, em que o próprio Jesus se dirige aos discípulos e, conversando com os discípulos, ele diz: vocês chorarão, vocês lamentarão, mas o mundo se alegrará. Aí Jesus fala: vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Percebam, a alegria definitiva surge a partir aqui no texto de um cenário de dúvida, de incerteza e de questionamentos. E depois a alegria definitiva aqui não trata de uma negação da realidade, negação do choro, negação do lamento, negação da tristeza, e sim da afirmação da promessa de que Jesus transformará a tristeza, a nossa tristeza, em alegria. Olha que coisa extraordinária o verso 20 mostra para nós. A alegria não se trata de negação da realidade, de negação da tristeza, da dor e do lamento. A alegria definitiva se trata da convicção, da promessa de que mesmo na dúvida, mesmo na incerteza, mesmo no questionamento, mesmo no lamento, mesmo no choro, mesmo na tristeza, nós confiamos na promessa de Jesus de que Ele transformará toda a nossa situação triste e lamentável em alegria, alegria perene. Não é a minha fala, não é a fala aqui de discípulos no texto, de um discípulo ou de vários discípulos, é a fala de Jesus carregado de promessa, de que Ele transformaria a nossa tristeza, o nosso lamento, o nosso choro em uma alegria definitiva. Ei, se você tem choro, lamento, tristeza, incerteza, você tem matéria-prima para Jesus fazer de tudo isso uma alegria definitiva.
Se você viveu ou vive enganado ou enganada de que a alegria vem do estado perene de felicidade, você também está enganado, você está enganada. A alegria não vê aqui no texto a situação à sua volta, mas a alegria enxerga pelos olhos da fé a promessa de Jesus de que Ele vai transformar tudo isso que a gente está vivendo, toda tristeza e dor e angústia e medo e ansiedade, tudo isso em alegria. E esta convicção ninguém pode tirar de você. Esta convicção ninguém vai tirar do seu coração. Essa convicção ninguém vai arrancá-la de você, porque é uma promessa feita por Jesus, o Filho de Deus, e feita na circunstância em que, instantes finais, ele estava vivendo para ser entregue à morte. E ele estava dando a garantia. Que garantia era essa? De que viria o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que vai garantir a alegria definitiva em nós, no nosso coração e na nossa vida. Mas o texto segue. O texto segue dizendo que esta alegria definitiva, a alegria trazida por Jesus, mostrada, apresentada por Jesus aos discípulos, ela, além de surgir a partir de um cenário de dúvida, de incerteza, de questionamento, além de não se tratar, essa alegria definitiva, da negação da realidade, essa alegria definitiva também vem da certeza de que nós o veremos a Cristo, nós vamos encontrar a Cristo, e ninguém poderá tirar de nós a alegria de que nós vamos ver Jesus. Veja comigo, confira comigo o verso de número 21 do capítulo 16, esse texto que a gente está lendo, diz assim: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Aí o verso 22 completa: assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém, absolutamente ninguém, tirará de nós a alegria definitiva, a alegria de Cristo Jesus, trazida pelo Espírito Santo a nós. Ei, não há como a nossa alma não vibrar diante disso, não há como o nosso coração não pulsar mais forte, acelerar mais as batidas com esse texto que fala que a alegria definitiva de Jesus trazida a nós vem da certeza de que nós veremos a Cristo e que ninguém pode tirar de nós isso, ninguém pode tirar de cada um de nós isso. O texto está dizendo para os discípulos que os olhos, apesar de estarem na realidade, os pés firmados historicamente nesse tempo, sobretudo os nossos olhos contemplam o momento, o dia em que estaremos com o Cristo de Deus, celebrando e exultando no Deus da nossa salvação. Esse texto é um convite a olhar a promessa de que Jesus Cristo vai estar conosco, e é essa alegria que você precisa se apegar agora. É essa alegria que eu preciso me apegar agora, de que nós veremos a Cristo e que nada vai mudar esta realidade em nós, dentro de nós. Portanto, uma alegria definitiva. Uma outra coisa que o texto vai apresentar para nós, que aponta para uma alegria definitiva, é que essa alegria definitiva, ela surge da convicção de que Deus nos ouve e que Deus também nos responde. Confira comigo o verso 23 e 24. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa.
A alegria é definitiva, porque ela nos dá a certeza de que nós oramos e que Deus nos responde. Deus nos ouve com ouvido carinhoso. Deus sabe da nossa realidade. Deus conhece o nosso estado de vida. Deus conhece o nosso estado emocional. Deus conhece a nossa vida, o nosso ser muito melhor do que nós mesmos. E aqui a alegria definitiva também contempla esta bênção maravilhosa de que nós carregamos a convicção de que Deus nos ouve e de que Deus nos responde. Ei, perceba que no texto, a alegria definitiva, ela surgiu num estado de dúvida, de perguntas, de tristeza, de ausência de compreensão das palavras de Jesus, inclusive. Percebam que a alegria definitiva aqui não se trata no texto, não tratou de negar a realidade. Não, eu não estou sofrendo. Não, eu não estou lamentando. Não, eu não estou triste, não. Não. Os discípulos aqui, eles assumem o estado que eles estão vivendo. Mas a alegria definitiva é confiança, convicção plena na promessa de que a tristeza aqui vai ser transformada por Jesus em alegria. A alegria definitiva vem da certeza de que nós veremos a Cristo Jesus e ninguém poderá tirar de nós. Ninguém, absolutamente ninguém, tira de nós. Eu gosto da forma como o João coloca nesse texto aqui a figura do parto, no relato aqui de Jesus, nas palavras de Jesus, porque na figura do parto aqui, sugere uma ligação íntima entre sofrimento e alegria, e é um exemplo perfeito. Do sofrimento, a gente consegue tirar a alegria, não do momento que está vivendo, mas da certeza de que Deus nos ouve e nos atende, mas na certeza de que Jesus vai transformar a nossa tristeza em alegria, mas na certeza de que nós o veremos, estaremos com Ele um dia. 3 motivos pelos quais esta alegria precisa e é de fato definitiva em mim e pode ser definitiva em você. E como que ela se aplica a nós? Não são fórmulas humanas, não são mecanismos humanos, não são estratégias humanas, não são formatações humanas, não. Quem proporciona essa alegria definitiva é o Espírito Santo de Deus. E o texto vai terminar no verso 33, Jesus dizendo assim: no mundo vocês terão aflição. Vocês terão aflições diversas no mundo. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E de onde vem esse ânimo? Esse ânimo vem das promessas de Jesus. Esse ânimo vem através do Espírito Santo de Deus. Esse ânimo vem na convicção de uma alegria definitiva, que não importam as circunstâncias, nós louvaremos, cantaremos, celebraremos ao Deus eterno, ao Deus grandioso. Mais à frente, no capítulo 17 de João, o próprio Jesus vai dizer assim: eu não oro para que vocês saiam do mundo, não que os tire do mundo, mas eu os envio para o mundo, para que o mundo os veja e saiba que o meu Pai os enviou. No mundo temos aflições. Jesus nos envia ao mundo. Se nós esperarmos circunstâncias favoráveis para termos uma alegria definitiva, nós não teremos essa alegria. Desculpa te desanimar, não teremos. Porque essa alegria a gente não consegue a partir dos olhos humanos, mas a partir de um coração cheio de fé, fé nas promessas de Jesus, fé no que Cristo Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. Bom, eu sei que você quer essa alegria definitiva aí, e eu sei que você, assim como os discípulos, pode estar vivendo um momento de tristeza, de incerteza, de questionamentos e de dúvidas, mas percebam que foi desse momento que Jesus Cristo tirou
apresentou, mostrou, revelou aos discípulos a alegria definitiva. E depois o próprio Deus disse para ele: eu sei que vocês lamentarão, que vocês chorarão, que vocês terão tristeza, mas eu farei da tristeza de vocês, eu vou transformá-la em alegria. E foi o próprio Jesus que falou para eles que eles não ficariam só, não os deixarei órfãos. E Ele enviou para nós o Espírito Santo, o Consolador. E no mundo estamos tendo aflições, muitas, diversas, o contexto é plural de aflições. Você tem as suas, eu tenho as minhas, nós temos aflições. É impossível se desvencilhar das aflições. É impossível deixar de lado, agendar problemas e aflições. Não, eu não quero isso hoje, deixa mais para frente. Não, espera mais um pouquinho. Não dá para agendar quando o problema, a dificuldade vai bater a nossa porta. Ninguém espera, é inesperado isso. Mas a alegria definitiva, eu te convido a sentir isso aí agora, orando comigo e dizendo: Jesus, eu quero essa alegria definitiva. Eu quero essa alegria definitiva, eu quero experimentar dessa alegria. E eu te convido a orar comigo. Eu acho lindo esse texto, porque é do momento difícil, do caos, que Deus tira as coisas mais extraordinárias. A criação do mundo revela isso. Todas as coisas foram criadas do caos, do nada. Separação, dia e noite, terra, água, animais, vegetação, o homem, a mulher. Olha que coisa bela Deus tirou do caos. O próprio Deus revelou ao profeta Jeremias, lá no capítulo 18, na casa do oleiro, que ele vai formando o homem, que não importa o caos que esteja, que se quebre, Deus forma novamente. Depois Deus revelou também a Ezequiel, lá num vale de ossos secos. Estudiosos vão afirmar que possivelmente ossos de homens de batalha, de exército. E olha o que Deus faz. Deus, com a sua palavra, traz de novo homens à vida, ossos, nervos, pele, parece que algo cinematográfico, e vai juntando tudo do caos. Se a tua vida está um caos, se dentro de você existe um caos, perto de você existe uma alegria definitiva. Se você cultiva tristeza, lamento e dor, é desse estado que Jesus Cristo anuncia para os discípulos uma alegria definitiva. É mergulhado em toda essa situação de pandemia, nesse contexto mundial de angústia, de dor, de incerteza, de tristeza, de falta de compreensão de Deus e das coisas. É disso tudo que eu estou te falando, da alegria definitiva. Promessa de Jesus: eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições, mas o Espírito Santo nos ajuda a vencer o mundo. Nós vamos encontrar Jesus face a face, diz a palavra do Senhor. Estaremos com Ele. Isso é mais do que suficiente para alegrar o nosso coração e nos trazer esperança. Vamos orar. Deus, nesta hora eu oro não somente por minha vida, mas pelos meus amigos e irmãos, pessoas das mais diversas, que nos ouvem e assistem agora. A oração que faço é para que cada uma dessas pessoas possam experimentar a alegria definitiva. Não uma alegria que o texto apresenta aqui, que venha de um estado perene de felicidade, mas uma alegria que contrasta com a ansiedade, com a incerteza, com a insegurança, com questionamentos, com lamento e com choro. É desse contexto que Jesus anuncia uma alegria perene. Essa alegria que chega à minha vida hoje, que chega à alegria dos meus irmãos, meus amigos, das pessoas que nos ouvem. É desta alegria que o mundo precisa.
É desta alegria que a igreja de Cristo precisa no mundo. É desta alegria que este pai de família, esta mãe, este filho, esta filha precisam. É desta alegria que a gente precisa agora, para não apenas ficar olhando tudo o que está acontecendo, mas para firmar os nossos pés nas promessas do Senhor, do Cristo de Deus, de que Ele transformará a nossa tristeza em alegria. Alegria definitiva aqui no texto. Deus, nós aprendemos que não é negar o momento que a gente vive. Não, eu não estou triste. Não é isso, não se trata de negar, mas se trata de firmar-se nas promessas de Jesus, de que Ele vai tornar a nossa tristeza em alegria. Deus, que esta palavra inunda os corações, que provoque o ser de cada um que ouve, de cada uma que ouve, que possamos começar uma semana felizes, não com a situação que está acontecendo, isso é óbvio, mas com estado de felicidade para lidar com as dificuldades. Traz alegria aos nossos corações, e que essa alegria jamais possa sair do nosso coração e da nossa vida, que ninguém tire essa alegria de nós, que o Teu Espírito Santo continue presente na nossa vida. É a oração que fazemos no nome de Cristo Jesus. Lembre, alegria definitiva é a alegria que Jesus Cristo nos dá.